Beleza, já está gravando. Então vamos lá. Na semana retrasada, na verdade, né, eu passei um material para vocês e a gente não deu tempo de eu explicar porque logo em seguida foi o feriado. Então hoje a gente vai abordar lá a explicação desse assunto para semana que vem a gente ter as atividades, tá ok? Então a gente vai falar sobre a administração de capital de giro, né, que é uma das principais prerrogativas do administrador financeiro. Ele precisa controlar aí esse fluxo de entradas e saídas de capital dentro da atividade da empresa para que ele consiga aí atender toda a demanda dos pagamentos e dos recebimentos que a empresa vem a ter no seu dia a dia, tá? Então, a administração desse capital de giro, ela se torna de suma importância para a saúde financeira da empresa. As empresas, então, elas para realizar suas atividades, elas necessitam aí de recursos financeiros, né? Tanto para aquisição dos seus insumos, quanto para assim, se manter, né, no seu dia a dia, né? Independentemente do ramo de negócio, seja comércio, indústria, prestador de serviço, né? Procurar controlar esses ciclos operacionais e financeiros que andam em conjunto e que possibilitam aí honrar os seus compromissos, diminuir a dependência financeira e aumentar o lucro. Então, a administração desse capital de giro, ela se torna de suma importância, né? Exigindo aí uma atenção quase que diária do administrador financeiro, do gestor, do próprio dono, né? Pois qualquer falha nesse planejamento vai prejudicar de forma significativa a capacidade de solvência, a capacidade de pagamentos da empresa. Você está me ouvindo, Rai? Sim, professora, tá muito bom. Tá tranquilo, né? Que aqui para mim tá dando uns piquezinhos, eu não sei se é problema do meu microfone ou se é a internet que tá ruim, mas vamos seguir então. Não, tá bem. A Raquel mandou um abraço. Manda outro para ela. A gente nunca mais se viu. Então, o que é esse capital de giro? Né? O capital de giro é basicamente o recurso, o dinheiro que a empresa tem para se manter dentro do período de sua capacidade de atividade. Né? Então, é aquele dinheiro que eu utilizo no meu fluxo para pagar salário, para pagar gasolina, para pagar fornecedor. Né? Então, esse vamos dizer assim, é o dinheiro que possibilita que a empresa continue funcionando no seu dia a dia. Então, isso basicamente é o capital de giro, tá? Dolabella, então, ele vem nos oferecer a seguinte definição de capital de giro. São os recursos financeiros aplicados pela empresa. Neide, era o seu microfone? Beleza. Você está me ouvindo bem, Neide? Ok. Então, o capital de giro são basicamente os recursos financeiros, né? Aplicados pela empresa na execução lá do seu ciclo operacional, né? Ou seja, no seu dia a dia, né? Recursos esses que serão recuperados financeiramente depois, né, ao final desse ciclo operacional, né? Então, é aquele dinheiro que a empresa utiliza para manter as suas atividades, manter os seus funcionários, né? E que ao final do ciclo operacional, ou seja, do ato da aquisição da mercadoria até o ato do recebimento da venda dessa mercadoria, é onde se completa, aí vamos dizer assim, esse ciclo operacional e que possibilita que a empresa tenha essa alimentação do seu capital de giro, né? Essa renovação constante do seu capital de giro. Dentre as aplicações de uma empresa, uma parcela significativa, né, uma parcela ponderável, ela destina-se ao que chamamos de ativos correntes, circulantes
ou capital de giro. O que são esses ativos correntes, pessoal? São as disponibilidades, né, que, como eu já falei para vocês, contemplam os caixas e bancos, os investimentos temporários, que são aquelas aplicações, geralmente, que têm resgate de forma imediata ou num curto período de tempo, tá? O contas a receber, que são direitos que, em algum momento, dentro do ano calendário, a empresa vai receber. E os estoques, né? Que também se consideram um capital de giro, mas é um capital de giro no sentido bruto, né? Porque ele ainda efetivamente não se realizou como venda. Eita, espirrei. Então, nesse sentido, a gente considera esses estoques um capital de giro bruto ainda, né? Que ele não foi convertido em recurso financeiro, ok? O principal objetivo, então, dessa administração de capital de giro, desse recurso, né, é fazer uma gestão desse ciclo operacional, né, de uma forma eficiente, visando aí uma situação financeira adequada, uma situação financeira segura, né, garantindo dessa forma que a empresa tenha capacidade de pagar os seus compromissos, de honrar as suas dívidas, né, de uma forma eficiente, em dia, né, que não gere atrasos, né, e que caso haja aí uma sobra desse incremento do ciclo operacional, ou seja, eu tenho 100 mil para receber e tenho 50 mil para pagar. Então, eu vou ter um incremento, né, de 50 mil. Então, dentro desse incremento, quando o administrador financeiro ele identifica essa sobra, né, vamos dizer assim, ele pode tomar a decisão da melhor maneira quanto for possível com relação ao investimento desse recurso, dessa sobra de caixa, né? Então, ele pode utilizar isso para fazer novos investimentos, para fazer compras à vista adquirindo descontos maiores, de repente, para verter para uma outra linha de marcas, né? Ou simplesmente pegar esse dinheiro e deixar investido num fundo. Então, ele precisa conhecer primeiramente esse fluxo, né? Precisa entender o capital de giro que ele necessita e que ele possui, e dentro dessa diferença para mais do que ele necessita para o que ele vai possuir, ele pode então tomar a melhor decisão no sentido de investimento, ou, claro, se caso exista a situação inversa, né? Que haja deficiência, que haja falta de recurso dentro desse contexto de capital de capital de giro, ele vai buscar aí também nos bancos as melhores alternativas possíveis para que ele consiga sanar aí essa deficiência de caixa, tá ok? Então, bem tranquilo. Aqui, pessoal, coloquei para vocês como é que funciona mais ou menos o ciclo operacional das empresas, tá ok? Então, a gente tem aqui, vocês podem ver, é um ciclo mesmo, né? Ele segue uma ordem bem fixa, bem sistemática, né? Então, como é que funciona? Do caixa, do recurso, surgem as compras, das compras são alimentados os estoques, né? Nessa compra dos estoques, que pode ser à vista, que advém do caixa, ou a prazo, que vai adquirir uma dívida e no momento oportuno vai fazer esse pagamento fornecedor, a gente tem então a alimentação dos nossos estoques. Dentro desses estoques são revertidos em vendas através de vendas de bens ou prestação de serviço através dos serviços. Após isso, a gente pode ter aí um faturamento, tá? Que pode ser vertido lá para o caixa se for à vista ou vertido em contas a receber caso seja a prazo. Do contas a receber, existe a cobrança e esse valor de cobrança vai lá para o nosso caixa, né? Caixa, bancos, tá, pessoal? Então, basicamente, o ciclo operacional da empresa, ela se completa, né? A gente observa que ele começa ali no caixa ou no contas a pagar, quando a empresa adquire
esse estoque, faz as compras desse estoque, né? Então, ele vai ser oriundo do caixa quando for à vista e ser oriundo dos fornecedores de terceiros, contas a pagar, quando houver aí uma aquisição dessa mercadoria para estoque na forma de pagamento a prazo, né? Então, e aí vai seguindo a sequência do ciclo operacional. Caixa, compras, estoques, bens revendidos, ao faturamento, contas a receber, cobrança, e esse valor, esse dinheiro, volta lá para o caixa. Claro que nesse ciclo operacional há o incremento aí do juro que pode ser cobrado, há o incremento do lucro, né, da margem de lucro, que certamente a empresa vai colocar ali para poder aguentar, né, o seu ciclo operacional. Tá bom, pessoal? Então, o ciclo operacional é mais ou menos dessa forma que funciona, sendo ela no comércio ou serviço. Na indústria, a gente ainda poderia incluir aí uma transformação, um estoque de matéria-prima e a transformação desse estoque de matéria-prima dentro de um produto final. Então, quando a gente fala de indústria, a gente ainda teria aí mais 2 quadradinhos desse, com mais 2 partes desse ciclo operacional quando a gente está tratando de indústria, tá ok? Aqui eu coloquei para vocês também, é interessante, as fontes de capital de giro, né? Então, as fontes do capital de giro, elas podem vir do caixa, como eu já falei para vocês, né? Mas o caixa, ele provém ali da própria empresa, então é uma fonte não muito interessante. As fontes que a gente tem, então, é o passivo circulante, né? Que é aquela compra que a gente faz e vai pagar dentro de um ano calendário, né? Temos o exigível a longo prazo, que é pagamento para mais de um ano. E o ativo circulante lá no nosso estoque, lá no nosso caixa, né? Enfim, vai ser a aplicação vamos dizer assim, desse produto que foi adquirido através do passivo circulante ou do exigível a longo prazo, tá? Nós também temos o patrimônio líquido como fonte, desde que sejam extraídos daí valores como lucro do exercício, e aí eu vou abordar para vocês também mais lá na frente outras fontes da aplicação de capital de giro, tá ok? Então, a gente tem o passivo circulante, que eu já comentei com vocês, né? Que é uma fonte de financiamento a curto prazo. É uma fonte onerosa, porque a empresa vai pagar por isso e, consequentemente, quando o fornecedor nos vende, né? Ele vai colocar lá a margem dele também. Então, certamente isso vai ser oneroso. O passivo não circulante, ela também é uma fonte de financiamento, porém a característica é de longo prazo e ela também é uma fonte onerosa para a empresa, né? Então, no momento oportuno, a empresa vai ter que dispor do seu capital de giro para fazer esse pagamento a esse fornecedor. Já o patrimônio líquido, ele é considerado uma fonte não onerosa, né? Porque é um dinheiro que a empresa já tem dentro do seu patrimônio, né? Através do capital social, através da reserva de capital, através do lucro acumulado, né? Então, quando a empresa retira dinheiro dessa característica, ela está pegando o dinheiro dela para suprir uma demanda de um capital de giro que futuramente vai apenas gerar recurso a mais para ela. Ela não vai precisar pagar nada com relação a isso. Por isso, ela tem a característica de ser não onerosa. Enquanto, quando nós falamos de passivos, são fontes que vão gerar em momento oportuno, seja a curto ou longo prazo, vai gerar aí um fator oneroso para a empresa no ato do seu pagamento. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tá tranquilo, prof. Tranquilo, né? Aqui eu coloquei para vocês, então, os ciclos, o ciclo operacional, ele se divide em 3 momentos, tá? Então, ele se divide no ciclo econômico, no ciclo financeiro
e no ciclo operacional como um todo, tá ok? Então, o ciclo econômico, pessoal, ele vai iniciar com a compra da mercadoria e vai se encerrar com a venda da mesma, né? Esse ciclo, basicamente, ele é denominado como giro de estoque, né? É aquele desde o momento em que existe a compra da mercadoria, seja ela à vista ou a prazo, e ela vai se encerrar quando essa mercadoria ela é vendida, seja à vista ou seja a prazo, tá ok? Então a gente chama o ciclo econômico também de ciclo de giro de estoque, tá? Que é basicamente a movimentação do estoque. Quanto maior for o estoque, mais lento será o giro, né? Então, quanto mais itens eu tiver, quanto maior o meu volume de estoque, o meu giro do ciclo econômico, né? Ou seja, o tempo que leva do dia que eu comprei até o dia que eu vendi, ele vai ser mais lento, né? Ocasionando, inclusive, uma possível insuficiência crônica de caixa, forçando a captação sistemática de recursos de terceiros através de empréstimos, né? Comprometendo a saúde financeira da empresa. Então, o ciclo econômico é um dos fatores que interferem muito quando você está falando de uma saúde financeira da empresa. Por quê, professora? Bom, pessoal, o estoque, não é que eu estou dizendo para vocês que o estoque é um vilão, tá? Mas o administrador financeiro e o próprio gestor, o pessoal que controla essa demanda de estoque, precisa ter um critério muito grande no sentido de compra desse estoque, né? Então, a gente tem, por exemplo, a classificação dos produtos, como giro de produto A, giro de produto B, giro de produto C. Então, o giro de produto A é aquele giro que acontece quase que diariamente, né? Então, ele é bem rápido, o retorno é bem rápido. O de B já é um pouco mais lento, o de C também já é um pouco mais lento. Outra característica que a gente pode colocar também dentro desse contexto de estoque seria a classificação de itens A, B e C com relação ao preço. Então, o item que me dá mais retorno é o item A, o item que me dá mediano retorno B, o item que me dá menor retorno C, e fazer aí um casamento dessas informações em termos de giro e de rentabilidade para fazer esse filtro no sentido de trabalhar com aqueles produtos sempre AA, que a gente chama, né? Que é um produto que tem alto giro e que me dá uma rentabilidade satisfatória. Né? Um cenário ideal é esse. A gente sabe que muitas vezes não funciona dessa maneira, né? Mas quanto maior o meu estoque, tanto em termos de quantidade quanto em termos de variedade, isso quer dizer que eu estou imobilizando o meu dinheiro, né? Então, eu peguei lá, sei lá, 300 mil reais em dinheiro da empresa e comprei 300 mil de estoque, né? Ou então, eu adquiri esses 300 mil de estoque a prazo. E aí, a minha venda, ela não foi da forma como eu esperei, ela se tornou mais lenta, né? Então, esse dinheiro, esse retorno no ciclo operacional dentro da empresa, ele vai sim fazer muita falta e pode, inclusive, causar aí uma insuficiência de caixa, né? Fazendo com que a empresa tenha dificuldade no ato de honrar os seus compromissos e, como consequência, vai precisar aí de tomar emprestado recursos de terceiros, né, pessoal? Então, é um ciclo bem importante de se observar. É preciso realmente ter muito cuidado quando vai se fazer essa análise de estoque, do que comprar, de quando comprar, né? E é preciso tomar muito cuidado nesse sentido da imobilização. É mais para o planejamento a curto prazo? Neide, existem no sentido, você fala da compra de estoques, é isso? Exatamente. Na verdade, assim, tudo vai depender muito da sazonalidade desses produtos, do tipo de atividade que a empresa exerce, né? Por exemplo, eu sou uma empresa que vendo peça agrícola, né? Dentro desse contexto de peça agrícola, eu tenho um período que eu vendo
peças de plantadeira, por exemplo, e tem o período que eu vendo peças de colheitadeira, né? Então, eu preciso tomar cuidado, por exemplo, geralmente eu vendo peças de plantadeira de agosto em diante, né? Eu não vou adquirir peças de plantadeira lá em janeiro, porque eu sei que eu não vou vender, né? Eu sei que o meu ciclo, eu sei que de janeiro a junho, se eu comprar essas peças de plantadeira, eu vou ficar com isso no meu estoque parado, consequentemente eu vou ficar com dinheiro parado, eu vou ficar com dinheiro parado da compra, eu vou ficar com dinheiro parado do frete, eu vou ficar com dinheiro parado dos impostos que eu paguei, né? Então, percebam que eu vou ficar com esse dinheiro muito tempo parado. Além, claro, se eu comprar a prazo, eu ainda vou ter os compromissos para frente de pagar, sendo que eu não vou vender essa mercadoria agora, né? Então, tudo é uma questão de planejamento, a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo, tá? Agora, se eu tiver uma situação hipotética em que em janeiro o meu fornecedor me ofereça um diferencial no sentido do preço. Ele me oferece lá, se eu comprar em janeiro as peças de plantadeira e eu tiver um incremento no meu caixa, um recurso de sobra, e ele me disser assim, eu te dou 40% de desconto nas peças de plantadeira se você comprar em janeiro. Opa, aí já muda de figura, porque aí eu tenho um recurso sobrando que me possibilita comprar isso e lucrar muito mais lá em junho, quando é a época que eu vou vender essa plantadeira, né? Então, é tudo questão de sazonalidade do negócio, oportunidade de negócio, como é que está o seu caixa, né? Questão de oportunidade. Então, esse planejamento ele pode ser feito a médio, a curto e a longo prazo, mas ele deve ser revisto corriqueiramente, né? Para que a empresa consiga ir se adequando no sentido de tornar o seu estoque o mais eficiente possível no que se refere ao ciclo operacional, garantindo assim a saúde financeira da empresa. Ficou claro, Neide? Ok, vamos seguir. Nós temos também o ciclo financeiro, tá, pessoal? O ciclo financeiro, ele é o ciclo do caixa, basicamente, né? Ele vai do período em que o recurso saiu da empresa através da compra e ele se finda quando a empresa efetivamente recebeu aí esse dinheiro da venda, tá ok? Então, ele tem início com o desembolso de numerários, né, o desembolso do dinheiro para a aquisição da mercadoria, que será revendida no momento oportuno, né? E encerra-se no ato do recebimento relativo a essa venda. Professora, eu comprei a minha mercadoria para 30 dias, beleza? Quando é que começa o meu ciclo financeiro? Daqui 30 dias, quando eu for pagar isso, tá? Professora, eu vendi a mercadoria à vista. Quando é que se encerra o meu ciclo financeiro? No ato do recebimento. Então, ele vai de um pagamento para um fornecedor de 30 dias e o recebimento, ou seja, o fim do meu ciclo financeiro, quando eu efetivamente receber essa venda, tá ok? Por isso, ele é denominado de ciclo de caixa, se refere ao pagamento e recebimento do dinheiro. O reflexo do ciclo econômico, ele se dará nesse ciclo, né, no ciclo financeiro. Se o giro do estoque ele for muito lento, primeiro a empresa pagará, ou seja, primeiro eu vou remunerar o meu fornecedor ou vou comprar à vista, para só depois receber as minhas vendas dos meus clientes, ocasionando assim um desembolso desnecessário, né? Cabe salientar também que, além do compromisso com os fornecedores, a empresa deve honrar os seus custos fixos, né? Tem os seus compromissos mensais ali, suas despesas operacionais, etc., funcionário, etc., para pagar. Então, são gastos que a empresa precisa ter um capital de giro, um incremento de dinheiro, para cobrir também, além dos fornecedores, claro, essas despesas do seu ciclo operacional, né? Essas despesas corriqueiras, né? Então, essa ineficiência
no ciclo econômico, com relação ao giro desse estoque e a conversão desse estoque em dinheiro, vai refletir de forma direta aqui no ciclo financeiro. Quanto mais rápido eu conseguir vender as minhas mercadorias, melhor vai ser o meu ciclo financeiro, né? Eu vou conseguir repor aí esse dinheiro que eu gastei comprando, adquirindo, de uma forma mais rápida, né? Então, eu vou estar sempre girando mais rápido o dinheiro. E a gente tem o ciclo operacional, né? Que representa o ciclo financeiro e o ciclo econômico juntos, né? Então, o ciclo operacional ele tem seu início quando existe a compra da mercadoria e ele vai se encerrar na venda ou no quando da venda ou do recebimento do recurso da venda, né? O ciclo operacional ele se inicia junto ao ciclo econômico quando há aquisição da mercadoria, né? Ou o ciclo financeiro também por quando ocorre aí o que ocorrer primeiro, né? Então, ou o ciclo econômico no ato da compra, ou o ciclo financeiro no ato da compra à vista, tá? Então, ele pode se iniciar nessas duas sistemáticas. E encerra-se junto com o encerramento do ciclo econômico financeiro, o que ocorrer por último, ou seja, a venda à vista ou o recebimento de uma determinada venda a prazo. Então, o ciclo operacional, ele vai do início do ciclo econômico ou do ciclo financeiro, né, no ato da compra da mercadoria ou do pagamento da mercadoria à vista, da aquisição da mercadoria, vamos dizer assim, independentemente de ser à vista ou a prazo, e se encerra no fim do ciclo econômico, quando a mercadoria é vendida à vista, por exemplo, ou no final do ciclo financeiro, que é quando eu recebo uma venda a prazo. Ficou claro, pessoal? A gente tem um gráficozinho aqui que eu fiz para vocês que torna mais visível essa imagem, né? Então, a gente observa o ciclo operacional, a gente tem aqui, deixa eu ver se eu consigo, não consigo, o ciclo econômico, que é esse verdinho aqui, que vai do momento da compra até o momento da venda, tá? O ciclo financeiro, que vai do pagamento do fornecedor até o recebimento da duplicata vendida, e o ciclo operacional, que se inicia no dia da compra da mercadoria e vai até o recebimento da duplicata. Nesse exemplo aí, nós temos uma venda a prazo, que a gente recebeu a duplicata com 60 dias, tá ok? Alguma dúvida nesses ciclos, pessoal? Vamos seguir, então. Rai, você tá aí? Sim, Rai, tudo certo, prof. eu falei, Rai já saiu. Vamos lá. Prazos médios dos ciclos. Para chegar ao ciclo financeiro e operacional, é necessário, então, que a gente proceda com alguns cálculos médios, tá ok? Esses resultados, eles são sempre representados em dias, tá bom, pessoal? A gente vai ver nos próximos slides quais são as formulazinhas que a gente vai utilizar. E o resultado disso são dias. Uma boa administração do capital de giro passa pela correta interpretação desses prazos, em termos de pagamento, recebimento, giro de estoque, e na forma de reduzi-los ou aumentá-los, dependendo de qual prazo a gente esteja falando, né? E de acordo com a necessidade da gestão desses recursos. Então, para se chegar a um ciclo financeiro e operacional, é necessário fazer cálculos de prazos médios, são representados em dias, conforme eu já falei para vocês. Aqui, o slide copiou aqui um do outro, ó, depois eu vou corrigir para mandar para vocês. Então, aqui, pessoal, eu coloquei alguns indicadores de atividade, tá? Que são alguns cálculos que a gente vai proceder para ver aí esses prazos médios em que o resultado, volto a dizer, são interpretados como dias, tá ok? Então, nós temos o prazo médio de recebimento,
tá? Que é o prazo em que a empresa demora para receber essas vendas feitas a prazo. Nós temos o prazo médio de pagamento, que é o prazo médio que a empresa faz o pagamento dos seus fornecedores. E o prazo médio de vendas do estoque, né? Que é aquele prazo que a gente faz, que vem demonstrar quantos dias eu demoro para vender o meu estoque. Então, o prazo médio de recebimentos, que é o primeiro que a gente tem aí, o cálculo é o duplicatas a receber total, dividido pela receita bruta total, multiplicado por 360. Então, meu prazo médio de recebimento, a gente pode ver ali na interpretação que quanto menor, melhor, né? Então, quanto menor o prazo médio de recebimento, quer dizer que eu estou dando menos prazo para o meu cliente e estou recebendo mais rápido, né? Que é aí um cenário bem legal, bem interessante no sentido da administração desse capital de giro. Então, o prazo médio de recebimento de vendas, ou PMR, como a gente denomina de forma sintética, ele expressa o tempo decorrido entre a venda e o meu recebimento, né? Entre o tempo que eu vendi e que eu recebi. Ele tem por objetivo dar um parâmetro de quanto tempo, em média, a empresa leva para receber essas vendas, tá? Isso também tem muita interferência com relação à política de crédito que a empresa consegue fornecer aos seus fornecedores, aos seus clientes, perdão. Né? Então, tem empresas que fazem 30, 60, 15 dias, 10 dias. Hoje, com cartão de crédito, esse prazo se tornou bem mais alargado, vamos dizer assim, né? Existe essa facilidade por conta das empresas, porque elas podem fazer antecipação desses recebimentos. Então eu vou vender, eu vou colocar por exemplo, eu vou colocar um lucro maior na minha venda, né? E vou fornecer aí um prazo de 30 a 60 dias no cartão de crédito para um cliente. Tá? Vou tirar aí no meu lucro essa diferença desse prazo que eu vou passar para ele, porque, enfim, a bandeira do cartão, lá, a máquina do cartão, vai cobrar também as taxas e coisa e tal. Então, é preciso que o lojista ele faça essas contas e se prepare no sentido de não perder dinheiro vendendo num prazo tão longo com cartão também, tá? E aí, no momento oportuno, ele pode receber esse valor, pode vender para 30,60, que vai impulsionar suas vendas, né? E pode receber, por exemplo, com 10 dias, com 15 dias, fazendo antecipação de recebíveis, né? Então, esse prazo médio, ele vai ser diretamente impactado com a política de crédito da empresa, tá? Então, ele pode variar muito, inclusive em empresas do mesmo ramo, em empresas de mesma atividade, tá ok? Nós temos também, então, o prazo médio de pagamentos, tá? Ou também podemos denominar PMP. O prazo médio de pagamento ele é calculado da seguinte maneira: duplicatas a pagar, o total do duplicatas a pagar, dividido pelas compras, né? As compras, eu não sei se vocês lembram, como é que faz aí o cálculo das compras? É o custo do produto vendido, mais o estoque final, menos o estoque inicial. Mas não se preocupem, geralmente nas nossas atividades eu já trago o valor das compras líquido ali para vocês, sem que vocês precisem fazer essas continhas. Só coloquei realmente a título de informação e recordação aí para vocês como é que funciona para a gente descobrir o valor das compras, tá bom, pessoal? Quando a gente fala em prazo médio de pagamento, a gente tem uma situação inversa ao prazo médio de recebimento, né? Então, quanto maior o número de dias, melhor para a empresa. Por quê, professora? Quanto maior o prazo que a empresa tiver para poder pagar o seu fornecedor, mais ela pode trabalhar com o seu capital de giro, né? Por exemplo, eu tenho um fornecedor que eu vou pagar daqui a 120 dias, tá? Eu recebi dos meus clientes agora com 30 dias. Eu descubro lá uma linha de produto que eu consigo vender muito rápido e que pode me lucrar muito.
Então, o que eu poderia estar fazendo? Pego esse valor de capital de giro, compro essa mercadoria nova que vai me girar muito rápido, vai me dar uma rentabilidade e deixo um fornecedor que eu vou pagar dali a 120 dias para pagar também com esse giro que eu vou ter. Então, tudo é uma questão de planejamento, né? Então, quanto maior for o prazo de pagamento, né? Quanto maior for esse tempo entre você receber e efetivamente pagar o seu fornecedor, é melhor para a empresa. Tanto pela garantia da saúde financeira da empresa, quanto por alguma oportunidade de negócio que possa surgir, fazendo com que ela possa aproveitar melhor o seu capital de giro. Prazo médio de pagamento é o tempo médio, então, que a empresa demora para pagar as suas compras de insumos a prazo. A finalidade desse indicador é mostrar o prazo médio em que a empresa consegue pagar as suas contas, pagar os seus fornecedores, né, de matéria-prima, materiais e serviços. Nesse caso, a empresa ela é dependente da política de crédito que os seus fornecedores conseguem adotar. Então, não adianta nada a empresa querer ter um prazo médio de pagamento, perdão, muito longo, se o meu fornecedor não consegue me fornecer esse prazo longo, né? Então, assim como o meu prazo médio de recebimento ele é diretamente impactado pela minha política de crédito quanto empresa fornecedora de material, o meu prazo de pagamento de fornecedores também vai ser diretamente impactado sobre essa política de crédito que os meus fornecedores estão me concedendo, tá? Então, tem fornecedores que conseguem fazer prazo safra, tem fornecedores que conseguem fazer 30, 60, 90, 120. Então, esse prazo, na verdade, ele não depende tanto da empresa que está comprando, e sim do fornecedor que está vendendo. Nós temos também o prazo médio de renovação de estoque, que é aquele prazo em que a empresa leva para poder efetivamente vender o seu produto, tá? O prazo médio de estoque, ele basicamente é advindo da seguinte fórmula: é o meu estoque dividido pelo custo do produto vendido multiplicado por 360. Lembrando, pessoal, que o resultado desses indicadores de atividade são todos em dia, tá bom? Então, meu prazo médio de estoque também funciona na mesma interpretação do meu prazo médio de recebimento, né? Quanto menor, melhor. Então, quanto menos eu demorar para vender a minha mercadoria, melhor vai ser o meu giro de estoque, melhor vai ser o meu giro de recebimento, tá? O prazo médio de renovação de estoque, ou PME, representa na empresa comercial o tempo médio de estocagem dessa mercadoria, né? Na empresa industrial, ele representa o tempo de produção e a própria estocagem. Então, lá na empresa industrial, geralmente é um período bem maior do que nas empresas comerciais. Esse indicador ele mostra qual é o ritmo, qual é a velocidade em que o meu estoque se transforma em venda efetiva, tá, pessoal? Então, esses são os 3 indicadores de atividade que a gente vai trabalhar, tá? Aqui eu coloquei para vocês novamente o que significa cada um deles, bem como o que eles representam. Aqui nós temos um resumo e aqui eu abordei novamente de uma forma mais conceitual, tá bom? Opa, vamos voltar aqui. E aí a gente tem os cálculos também do ciclo financeiro, né? Ou aquela nossa conversão em caixa. Não sei se vocês lembram. O ciclo financeiro é o desembolso do pagamento da minha compra e o recebimento da minha venda, tá? É a conversão de caixa. Começa com o pagamento do produto ou da matéria-prima, que será revendido, e termina com o efetivo recebimento da venda desse produto. Como é que eu calculo o meu ciclo financeiro? Depois que eu fiz todos aqueles 3 índices, prazo médio de
pagamento, prazo médio de recebimento, prazo médio de pagamento e prazo médio de estoques, né? Eu vou lá fazer a soma, né? Então, o meu ciclo financeiro ele vai ser igual ao meu prazo médio. Deixa eu voltar aqui. Prazo médio de estoque, tá ok? Mais o meu prazo médio de recebimento, menos o meu prazo médio de pagamento. O resultado do ciclo financeiro, se ele for positivo, significa que a empresa primeiro paga os seus fornecedores para depois receber dos seus clientes. Então, se ele der positivo, primeiro a empresa paga e depois recebe dos seus clientes. Implica aí em necessidade de recursos sempre de forma excedente para poder conseguir sanar essa deficiência de tempo, tá? E se o resultado do ciclo financeiro for negativo, isso significa, num cenário ótimo, né? Que primeiro a empresa recebe dos seus clientes para depois efetivamente fazer esses pagamentos, não necessitando de uma demanda muito grande de capital de giro. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não. Tranquilo? Deixa eu só ver. Pode seguir, né? Então, vamos lá. O giro do caixa. Então, o giro do caixa, ele é um indicador financeiro, tá? Que mostra quantos ciclos financeiros, né? Quantos ciclos financeiros lá atrás o caixa de uma empresa tem por ano. Então, quantas vezes eu tenho esse prazo de pagar o meu fornecedor até receber do meu cliente? Ele informa o número absoluto de vezes que o capital efetivamente circula em termos monetários, né? O entra e sai de dinheiro no caixa em um período de 12 meses. É um indicador muito útil para a análise das empresas que dependem do fluxo de venda e dos estoques, como, por exemplo, os comerciantes. Os comerciantes precisam dos estoques e, consequentemente, das vendas para poder comprar mais estoque e, consequentemente, vender, né? Para informar tanto a eficiência operacional quanto a eficiência da empresa, o giro de caixa também é bastante utilizado, né? Para comparar a situação entre concorrentes no setor, né? Quanto mais alto é o giro de caixa, maiores as chances da empresa apresentar um resultado sólido e ter uma boa gestão comercial, né? Então, quanto maior for esse giro de caixa, quanto mais vezes a empresa conseguir fazer esse ciclo de pagamento de fornecedor até o recebimento das suas vendas a prazo, melhor e mais sólido vai ser o seu resultado. Portanto, o giro do caixa também é uma ferramenta bem importante na avaliação de potenciais investimentos. É um indicador, inclusive, de que a empresa está emplacando, aí vamos dizer assim, no sentido de ter clientes fidedignos, de estar aumentando as suas vendas, né? É um indicador também. Como é que eu calculo o giro do caixa? É bastante simples, pessoal. A fórmula do giro do caixa é igual a 365, que representam o número de dias do ano, dividido pelo ciclo financeiro, tá? Então, aquele resultado do ciclo financeiro lá, eu consigo obter daquele resultado, dividindo-se por 365, o meu giro de caixa, tá ok? Então, aqui eu coloquei um exemplo para vocês. Suponha que uma loja apresenta as seguintes condições. O prazo médio de estocagem é de 40 dias. O prazo médio de pagamento de fornecedores, 45 dias. Então, prazo médio de estocagem, o tempo que eu levo para vender a minha mercadoria, que chega no meu estoque até o momento em que ela sai, é de 40 dias. O prazo que eu tenho para pagar os meus fornecedores, em média, 45 dias. Prazo médio de recebimento dessas vendas, das vendas que eu faço, é em torno de 30 dias. Logo, o meu ciclo financeiro é de 48. Desculpa, pessoal, aqui se colocar 40, tá?
Aqui é 40. Ui. Volta. No caso, ele vai ficar 40, né? Que é o meu prazo médio de estocagem. Deixa eu fazendo aqui na minha calculadora. Mais 45 dias, que é o meu prazo de pagamento de fornecedores. Menos 30 dias, que é o meu prazo de recebimento das vendas, tá? Então, aqui nas minhas contas corretas, eu tenho 55 dias, que no nosso exemplo ficou 73, porque eu confundi e coloquei 48 lá. Mas, enfim, dá para vocês entenderem. Então, se eu pegar esses 73 dias de resultado do meu ciclo financeiro e dividir por 365, que são os dias do ano, eu vou ter um resultado de 5, né? Ou seja, 5 é a empresa que vamos dizer assim, é a quantidade de vezes que a empresa consegue fazer o capital de giro girar, né? Então, se eu tenho 300 mil de capital de giro, eu giro por ano, deixa eu fazer aqui 300 mil vezes 5, opa, eu giro 1.500.000 no meu ciclo operacional dentro da minha empresa. Então, serve para medir aí quanto que esse capital de giro está rendendo, está circulando dentro da empresa. Tá bom, pessoal? Como analisar, então, esse capital de giro? Com mais dinheiro circulando pelo caixa, a necessidade da empresa de se financiar com recursos externos, ou seja, com empréstimos bancários, ela se torna menor, afastando as despesas financeiras, juros bancários, por exemplo, tá? Por isso, quanto maior o giro do caixa, melhor será a situação financeira da empresa. Ou seja, quanto mais distante for o pagamento dos fornecedores, mais próximo o recebimento dos clientes e menos estoques parados a empresa tiver, mais dinheiro disponível ela vai ter durante o seu ciclo operacional. Logo, um giro de caixa grande, ou seja, várias vezes que o ciclo financeiro faz esse giro, demonstra a eficiência do negócio em gerar dinheiro aí para se sustentar, tá ok? Então, aqui a gente finaliza a explicação do nosso ciclo, dos nossos ciclos operacionais e da nossa administração de capital de giro. Tá ok, pessoal? Vocês têm alguma dúvida com relação a tudo que eu expliquei? Ficou bem claro? Alguma coisa que vocês queiram colocar? Vou minimizar aqui. A Neide está digitando. Vamos aguardar aqui. Quem mais tá aí? Só tá eu, a Neide e a Rai. O povo não quis assistir a aula hoje. Sem dúvida, Neide. Tranquilo, prof. Tranquilo, Raquel? Rai, quer dizer Raquel, Rayane. irmã. Tranquilo. Bom, pessoal, então a gente vai encerrar por aqui. No decorrer da semana que vem, eu vou estar passando algumas atividades para vocês, para a gente poder fazer a correção na próxima aula, tá ok? Então, eu vou disponibilizar, como eu falei para vocês, essa aula gravada no YouTube, tá bom? E aí eu vou passar o link para vocês e fica à disposição para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem, tá ok? Boa noite para vocês e eu vou parar a gravação. Até mais!